Boa tarde, essa é a apresentação do curso de Sistema de Informação, da matéria de Engenharia de Software. O projeto escolhido pela dupla foi o projeto de Facari. O grupo é composto por mim, Alisson e Carlos Eduardo. A gente vai falar um pouco do projeto de faceta, a implementação, suas vantagens, apresentar um problema, conclusão, entre outros. Tá, o que é um padrão de projeto? Antes de começar, a gente vai tentar entender um pouco para que ele é utilizado. Em uma solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Segundo os criadores é, da ideia de padrão de projeto, Christopher Alexander, um padrão deve ter idealmente as seguintes características: encapsulamento, generalidade, equilíbrio, abstração, abertura e combinatoriedade. O padrão de projeto facete, ou fachada, também como é conhecido, ele é um projeto de design de software usado como Connect, Connect com programa orientado a objeto. Esse nome é uma analogia para uma fachada arquitetural. Ah, então, ele é o software usado para gerir comandos e interligar ali a fachada com os códigos e suas código-fonte e tudo mais. Uma faceta é um objeto que provê interface simplificada para um corpo de código maior, como por exemplo uma biblioteca de classe. Ah, Basicamente, a faceta ele tem o objetivo de prover uma interface simplificada. Então, ele pega um código ali, o código tem seu corpo, tem o código-fonte, às vezes maior, menor, e cria a biblioteca de classes com, enfim, ele cria a biblioteca de classes e promove a simplificação da mesma. Isso seria um exemplo da classe que eu tinha falado anteriormente. Esse seria um exemplo de implementação. Tem o public class, tem o public void star, que então, aqui a gente nota que ele está bem dividido, dá para entender basicamente como ele funciona. Está bem separado, como a inicialização inicial, executar algo no programa, carregar o registrador, liberar registradores. Aí tem outro pedaço do código ali, da memória, e public vault tree, com algumas informações como o it, posição, o stream, que é responsável pela todas as informações inteiras ali do código, seria isso. Uh, Aqui seria outro exemplo da implementação, só que ele está bem mais completo, com algumas informações. Uh, Logicamente, igual o outro, ele está bem dividido, como a classe do head driving, o computer da faceta, aqui, computer da faceta, ligar o computador, entre outros. Bom, o padrão Facade nada mais é do que fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. O Facade define uma interface de nível mais alto que facilita a utilização do subsistema. Dentro desse padrão a gente identifica muito essas seguintes palavras: unificar, simplificar e facilitar. É, Durante todo esse processo é o que ela vai buscar fazer. Essas três características principais. Bom, no diagrama ao lado a gente percebe o cliente, a classe cliente, que está interligada na facade, que vai fazer a interface ter a, a classe do subsistema ter um acesso um pouco mais simplificado que vai interligar no cliente. Bom, o funcionamento.
O padrão facade oculta toda a complexidade de um ou mais classes através de uma facade, fachada. A intenção desse projeto é simplificar uma interface. Ela possui algumas similaridades com alguns outros padrões, que é o Decorator e o Adapter. Com o padrão facade, podemos simplificar essa utilização do subsistema, que é um pouco mais complexo, apenas implementando uma classe que fornece uma interface única e mais razoável. Porém, se desejássemos acessar as outras funcionalidades de nível mais baixo do subsistema, isso seria perfeitamente possível. Ah, algumas vantagens da façade seria ela permite desconectar a implementação do cliente de qualquer subsistema. Por exemplo, está sendo lá criado um projeto com algumas interfaces, informações dos clientes, mas ele precisa se conectar, deu um problema, ou precisa mudar alguma coisa de forma, não necessariamente usando apenas um, um sistema, dá para ele fazer desconectação, mudar algumas coisas, fazer alterações com o subsistema. Também dá para acrescentar novas funcionalidades no sistema, adicionar novas informações, agregar algo novo. Igual eu falei, fazer alterações gerais. Ah, outra vantagem que, com certeza, é uma das grandes vantagens da faceta, que ela promove a, ela promove o objetivo de simplificar e unificar os conjuntos da classe. Então, dá para ficar bem claro aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo trabalhado e aquilo que é executado graças a essa vantagem de simplificar e unificar. Aqui nós vamos apresentar um problema. Partindo do princípio, temos uma aplicação que cadastra cliente. Esse cliente deve possuir acesso ao sistema em área restrita. Portanto, ele também tem um usuário e um banco de dados. Está bastante normalizado, onde o cliente possui um endereço. Então, toda vez que for fazer uma aplicação, o cliente ele necessariamente ele precisa ter um acesso à área restrita com algumas informações ali. Graças a isso ele precisa ter um usuário, precisa ter um banco de dados, no caso toda vez que ele fizer alteração, aquela informação ali fica salva, entre outras coisas também, fica tudo salvo ali caso precise ser acessado. E ele também possui o endereço. Aqui, como dá para ver no exemplo seria mais ou menos como funciona. Tem um cliente, o cliente tem seu ID, o número, tem o cliente tem o ID do cliente, o usuário, tem o usuário também tem um ID, tem um endereço. Bom, como podemos ver aqui, o usuário meio que o cliente é das informações do usuário e com o endereço e Bom, agora vamos apresentar uma proposta de solução para o diagrama que foi apresentado um pouco atrás. O que no padrão Facade vai fazer? Vai diminuir a complexidade entre as camadas, esconder a complexidade de três objetos de negócio para inserir um único cliente, que no caso é o cliente, o endereço e o usuário, e tornar o código mais manutenível na medida em que as classes de visualização e negócio forem aumentando em quantidade. Bom, na representação ao lado a gente vai ter uma tela de cadastro de cliente, que ela vai acessar a facade, e nessa facade ela vai reunir todo o cliente, todos os dados do cliente, o endereço e o usuário, para depois ela transcrever para a tela de clientes, ou seja, a interface. conclusão. Com os tópicos que foram apresentados ao longo da apresentação, chegamos à conclusão da seguinte forma. O padrão Facade ele é utilizado quando é preciso simplificar e unificar, como eu falei, a interface, quando mesmo ela sendo grande ou com menos complexidade de interface. Foi mostrado algumas das vantagens. Padrão que é desconectar o cliente com o sistema
subsistema, complexo ou não. Ele também diversas facetas, simplificando diversos pontos do programa. Bom, é, concluindo de forma mais clara e objetiva, o Facete ele é responsável por simplificar, objetivar o processo do projeto que está sendo criado ali, tanto pro, deixando as informações mais fáceis de ser acessadas, mais fácil de entender, mais fácil de explicar e de forma organizada. Essa seria a conclusão do tema abordado na apresentação. E é isso.